Por que toda a vida na Terra eventualmente morre? Que força determinou esse resultado? Existe alguma maneira de prolongar a vida humana? Quais seriam as consequências se os humanos pudessem alcançar a imortalidade? Neste episódio, exploraremos cuidadosamente as respostas a essas perguntas, e as conclusões que tirarmos permitirão que você entenda completamente os segredos da vida. A busca pela imortalidade parece ser um lindo desejo da humanidade desde os tempos antigos, mas ninguém jamais conseguiu. Olhando para todo o mundo biológico da Terra, nenhuma criatura pode ser imortal. O animal com maior longevidade conhecido na Terra é a esponja de vidro que vive nas profundezas do mar. A expectativa de vida do grupo pode chegar a 11.000 anos, mas ele não consegue escapar da morte. Até mesmo a água-viva imortal, que se acredita ter potencial para a imortalidade, é na verdade quase impossível de alcançar a imortalidade. Porque os cientistas descobriram que o mecanismo de crescimento reverso da água-viva Turritopsis immortalis só será acionado em circunstâncias muito específicas, e ela deve continuar a se dividir. O mecanismo de crescimento reverso da Turritopsis dorni fará com que ela consuma 90% de suas reservas de energia. Antes que a Turritopsis dorni pudesse exibir essa habilidade mágica, ela pode ter sido comida por seus inimigos naturais. Portanto, em toda a Terra, o fim de toda a vida é o mesmo, e ninguém pode escapar do ciclo de vida e morte. Por que isso acontece? Qual é o princípio que determina esse resultado? Provavelmente há 4 mecanismos que levam a esse resultado. O primeiro mecanismo é um mecanismo físico. Se você perguntar a um físico qual é a lei mais frustrante do universo, ele pode dizer sem hesitar que é a lei da entropia crescente. Em 1850, o físico alemão Clausius propôs esta lei, que é chamada de a lei mais cruel do universo. Até o cientista genial Einstein disse que a lei da entropia crescente é a primeira lei da ciência. Qual é a relação entre a lei da entropia crescente e o fim da vida na Terra? Simplificando, a lei natural revelada pela lei da entropia crescente é que o destino final de toda a matéria no universo é a destruição. Isso não parece cruel? Mas esse é o mistério supremo do nosso universo. Não apenas a vida na Terra segue a lei da entropia crescente, mas os corpos celestes do universo não são exceção. Assim como o Sol no céu, ele continua queimando constantemente, trazendo-nos luz e calor. Mas os cientistas especulam que em cerca de 5 bilhões de anos, o combustível dentro do Sol estará esgotado e ele se expandirá para uma gigante vermelha. Mais tarde, o Sol evoluirá para uma nebulosa planetária e desaparecerá no ar. Claro, isso não vai acontecer por muito tempo, então não há necessidade de se preocupar. Também existem buracos negros misteriosos no universo. Embora pareçam muito poderosos e tenham uma vida útil aparentemente infinita, eles acabarão evaporando completamente e desaparecendo. Portanto, a lei da entropia crescente revelou completamente que, em nosso universo, nem a vida nem outra matéria terão vida útil infinita. O segundo mecanismo é um mecanismo biológico. Todos devem saber que as células são as unidades básicas da vida e a divisão celular é a base do crescimento, desenvolvimento e reparação da vida. Se os humanos querem viver para sempre, então as células humanas devem continuar a se dividir periodicamente. Mas infelizmente, há um limite para o número de vezes que uma célula pode se dividir. Pesquisas científicas descobriram que existem estruturas de telômeros em ambas as extremidades dos cromossomos das células. Cada vez que a célula se divide, os telômeros ficam um pouco mais curtos. Quando os telômeros encurtam até certo ponto, as células não conseguem mais se dividir, envelhecem e morrem. Isso é como instalar um relógio de vida útil para as células. Experimentos de cientistas também confirmaram que fibroblastos humanos, quando cultivados in vitro, geralmente só conseguem se dividir cerca de 50 vezes, após o que param de se dividir e sofrem apoptose. Além disso, existem alguns genes no corpo humano, chamados genes do envelhecimento,
que também promovem o envelhecimento e o fim dos organismos. Embora existam alguns genes no corpo humano, chamados genes da longevidade, que ajudam a manter a saúde do organismo e retardar o envelhecimento, isso não pode impedir o envelhecimento da vida. Além disso, os genes humanos não são 100% precisos durante o processo de replicação e alguns erros ocorrerão. Com o tempo, esses erros genéticos podem se acumular, causando diversas doenças e acelerando o declínio da vida. O terceiro mecanismo é o mecanismo de evolução biológica. Para nós, humanos, o fim da vida é, naturalmente, muito triste. Mas, para toda a natureza, ela não se importa muito com a sobrevivência de cada vida individual. Com o que a natureza se importa. O que lhe interessa é o desenvolvimento sustentável de todo o sistema biológico da Terra. Cientistas humanos calcularam que se a expectativa de vida humana for estendida para 200 anos, a população global excederá 30 bilhões em 100 anos, o que levará a um colapso completo dos recursos da Terra. Isto será um desastre para a Terra. É justamente por isso que, durante a evolução da vida na Terra, a natureza estabeleceu um limite de vida para cada ser vivo. Muitas criaturas na natureza também obedecem silenciosamente às regras estabelecidas pela natureza. Nas pastagens africanas, os leões mais velhos abandonam voluntariamente o grupo para dar lugar aos leões mais jovens. Esse mecanismo garante a atualização e a iteração do pool genético da espécie, permitindo que genes mais dinâmicos e adaptáveis sejam transmitidos. Há um animal na Austrália chamado quol que é ainda mais extremo. Os quols machos morrem em massa após o acasalamento. Por que eles fazem isso? Para liberar recursos alimentares para seus descendentes. Essa estratégia aparentemente cruel permitiu que a população de quols sobrevivesse no ambiente árido por 5 milhões de anos. Pelos exemplos acima, não é difícil perceber que o fim da vida é a sabedoria de sobrevivência que as criaturas na Terra devem possuir para dar continuidade à sua espécie. O quarto mecanismo é um mecanismo de equilíbrio ecológico. O fim da vida na Terra é crucial para o equilíbrio e a estabilidade de todo o ecossistema da Terra. Se toda a vida na Terra pudesse ser imortal, então os recursos do planeta logo se esgotariam. Novas vidas não seriam capazes de nascer e as espécies não seriam capazes de evoluir. Se as árvores na floresta puderem continuar a crescer sem morrer e apodrecer, os nutrientes da floresta não poderão ser reciclados, o solo gradualmente se tornará estéril e novas plantas terão dificuldade para crescer. Isso fará com que os herbívoros não tenham comida suficiente e morram de fome. Os carnívoros também serão afetados, e todo o ecossistema da Terra entrará em colapso. Pesquisas científicas também descobriram que, se nenhum ser vivo morrer na Terra, o ciclo do carbono da Terra entrará em colapso em 10 anos e todos os seres vivos morrerão sufocados. A partir disso, podemos ver que a extinção da vida na Terra é, na verdade, o metabolismo da própria Terra. Cada espécie na Terra tem um papel e uma posição específicos em todo o ecossistema da Terra. O desaparecimento da vida antiga abrirá espaço para o nascimento e o desenvolvimento de uma nova vida, promovendo assim o equilíbrio dinâmico do ecossistema e a evolução das espécies da Terra. Embora a natureza não queira que as criaturas da Terra tenham uma vida útil muito longa, é impossível que os humanos desistam. Prolongar a vida humana o máximo possível, ou mesmo buscar a imortalidade, continua sendo um tema muito estudado na comunidade científica humana. Em 2023, cientistas humanos usaram tecnologia de edição genética para estender a expectativa de vida de ratos em cerca de 41%. O bilionário do Vale do Silício, Peter Thiel, gasta centenas de milhares de dólares todos os anos em terapia de transfusão de sangue na esperança de retardar o envelhecimento e viver até os 120 anos. Entretanto, a eficácia desse método ainda precisa ser verificada pelo tempo. É possível prever que os seres humanos continuarão trabalhando duro para combater o envelhecimento e prolongar a vida, mas alguns cientistas humanos emitiram um alerta: a chave para combater a morte não é simplesmente prolongar a vida, mas melhorar a qualidade de vida. Na verdade,
Todos nós sabemos que a carne e o sangue humanos alcançarem a imortalidade vai contra as leis do universo e é impossível de ser alcançado. Embora o fim da vida seja inevitável, o significado da vida está precisamente em valorizar cada momento no tempo limitado, esforçando-se para criar belas memórias e deixando a vida florescer com um brilho único. Você acha que os humanos devem buscar a imortalidade? Todos são bem-vindos para discutir. Bem-vindo para se inscrever e compartilhar meu canal. Até a próxima!